Bom dia, paz. Deus abençoe esse dia, que seja um dia de bênção na nossa vida, no nosso trabalho, nossa família, em tudo que nós fizemos hoje, que tudo seja para glorificar o nome do Senhor. Eu quero deixar uma palavra rápida e objetiva nesse dia para a nossa vida, que está em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, que é um texto muito conhecido, né? Muito usado em muitas áreas, mas que ele tem um efeito muito grande na nossa vida e faz refletir em muita coisa na nossa vida. Que diz assim, Eclesiastes 3:1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Estava refletindo agora sobre isso, que Deus ele tem promessa na vida de muitas pessoas, Deus ele tem propósito na vida de muitas pessoas, e em alguns casos Deus até conta alguma parte desse propósito. Por exemplo, José, Deus contou em sonhos, né, a José do Egito sobre os feixes de trigo, sobre a lua e a estrela, né, se curvar. E esse sonho José entendeu que era ele. Só que Deus ele contou o final do sonho. José tinha entendido isso aí. Só que Deus não contou o meio do sonho. Deus não contou o meio do propósito. Então o nosso propósito ele tem um começo, um meio e um fim. E muitas vezes Deus ele nos conta o final para a gente poder progredir nesse propósito, para a gente poder trabalhar nesse propósito, se entregar mais a Ele. Só que Deus não conta o meio do propósito. Por quê? Se Deus conta, por exemplo, José. Se Deus conta José que ele ia ser vendido como escravo, que ele ia trabalhar como escravo, que ele ia ser talvez preso por uma tentativa de estupro, que na verdade não foi ele, foi a esposa de Potifar que fez isso, tudo para acusar ele. Se Deus conta José que ele ia passar aqueles anos todos na prisão, talvez José não teria acreditado no propósito de Deus e progredido naquele propósito. Então, se muitas vezes a gente pensa, será que Deus é ruim, Deus gosta de ver a gente sofrer? Não. Muitas vezes Deus ele usa algumas situações da nossa vida, até mesmo o sofrimento, para fazer a gente nos aproximar mais dele. Porque o ser humano tem esse defeito. A gente se aproxima de Deus, infelizmente, não era para ser assim, mas a maioria das vezes é assim. Nós nos aproximamos de Deus só quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão de mal a pior. Aí nos aproximamos de Deus. E Deus, com a sua misericórdia, Ele nos responde. Mas por que não buscar Deus enquanto está também tudo bem? Que tem fase na nossa vida que está tudo bem. E por que quando está bem a gente não busca? Porque a gente vive o quê? No automático. E o automático é um perigo. A gente acha que está bem, mas na verdade a gente precisa buscar Deus o quê? Em gratidão. Ao invés de buscar Deus para resolver uma situação quando a gente está bem, a gente buscar Ele em gratidão. E outra história também que eu me lembrei também nessa semana é Davi. Davi, ele estava trabalhando e ali no pasto ele estava tendo que lutar com o urso e com o leão. Então ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo o que ele estava fazendo. Então, ele estava tomando conta de ovelha e mesmo ali trabalhando, mesmo ali ele no seu local de trabalho, adorando a Deus, não deixou de ter prova na vida dele. Então o que eu quero dizer para nós nessa manhã? As lutas e as provas, elas vão vir. Mas toda luta, toda prova, todo processo que nós passamos, lá no final ele vai ter um sentido. Então, como Eclesiastes está dizendo, para tudo ter o seu tempo determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu. O que quer dizer? Deus ele tem propósito para todo mundo. Então basta nós aceitar o propósito, viver esse propósito e aceitar tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque Deus ele quer nos usar, Ele quer nos abençoar e depende de nós aceitar esse propósito e sempre que vier alguma luta, alguma prova, nós possamos também agradecer a Deus. Porque se Deus está permitindo passarmos por situações de luta, é porque talvez Deus quer chamar a atenção nossa para poder chegar mais perto dele. Então fica com essa palavra nessa manhã, que Deus te abençoe. Abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe.